Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a aula da semana, postada aqui no dia 9/4. Hoje a gente vai falar sobre ondas físicas, tá? E ondas gráficas também, mas especialmente ondas físicas. Vou explicar melhor do que se trata, tá? Nas semanas passadas, nas aulas passadas, a gente falou sobre osciladores, né? O que são os osciladores, tipos de osciladores, exemplos, e sobre o movimento harmônico simples, que é aquele movimento de oscilação que ocorre quando você tem uma amplitude constante, uma frequência constante, um período constante. E trabalhamos um pouco com ondas gráficas, né? São ondas matemáticas, quer dizer, uma representação gráfica de um movimento harmônico simples, uma representação gráfica de um movimento de um oscilador. Estou chamando de ondas gráficas porque esses gráficos têm formato de ondas, né? Nas últimas 2 semanas a gente falou sobre a mecânica dos osciladores, então entraram outras variáveis ligadas ao comportamento mecânico dos osciladores, além da amplitude, do período e da frequência, a velocidade dos osciladores e a aceleração dos osciladores. Tá? É importante, eu estou frisando aqui que era a velocidade dos osciladores, porque hoje a gente vai falar sobre velocidade de onda, que é uma coisa diferente. Tá? Mas a gente viu lá, lembra? Um oscilador, quando está indo para um lado e para o outro, por exemplo, ou para cima e para baixo, ele tem que mudar o sentido da velocidade. Então a velocidade aumenta, diminui, para o outro lado, aumenta, diminui, para um lado e para o outro lado, né? E a aceleração, ela que causa a mudança de velocidade, né? Ela é a medida da mudança de velocidade, por causa da força. Então quanto mais está mudando a velocidade, é porque está tendo mais aceleração. Então, quando a velocidade está diminuindo, está tendo aceleração para o outro lado. Quando a velocidade está aumentando, está tendo aceleração para o mesmo lado. Quando a velocidade é constante, não tem aceleração, né? E falamos um pouco sobre a energia dos osciladores também. Hoje, o que a gente vai começar a trabalhar? Com ondas. Ondas físicas, ondas do mundo físico, tá? Ondas que existem no espaço e no tempo físico. Não só um gráfico que parece uma onda, mas uma onda que se propaga pela natureza. Então, vamos falar sobre osciladores em sistemas, exemplos de ondas, as variáveis físicas das ondas. Vão aparecer 2 variáveis novas hoje, velocidade e comprimento. Eu vou falar delas mais para frente, né? E como que a gente pode também representar com ondas gráficas essas variáveis das ondas físicas. Tá? E alguns exemplos de cálculos. Bom, ondas então. Relembrando das aulas passadas, os osciladores, o que são? São unidades físicas, coisas feitas de matéria ou de campo, tá? Coisas físicas que vibram, né? Ou que oscilam, enfim, que fazem um movimento de forma periódica, de forma cíclica, que fica repetindo o movimento, um repetidor de movimento. Né? Se um oscilador estiver isolado, ele não vai propagar energia, ele vai ter a energia acumulada ali sendo transformada de potencial em cinética, cinética em potencial, mas não propaga energia. E ele pode ter seu movimento representado por uma onda gráfica matemática, que foi o que a gente fez nas aulas passadas. Né? Por exemplo, um pêndulo assim, ele é um oscilador isolado, está sozinho. Né? Então ele vibra para um lado e para o outro, e eu posso representar esse movimento com um gráfico, né? Com uma onda matemática. Tá? Já se o oscilador tiver em um sistema com vários osciladores semelhantes, aí cada oscilador, né, vai propagar energia para o outro. Então a energia é propagada de oscilador para oscilador, formando uma onda física, é uma onda real, né, no espaço e no tempo, que também pode ser representada por ondas gráficas. Tá? Eu dei o exemplo na semana passada desse sistema com vários palitos de churrasco aqui e balas de goma nas pontas, né, como se fossem vários pêndulos desse aqui de cima, vários osciladores, mas ligados por uma fita. Então, quando eles estão em um sistema com vários osciladores, a onda se propaga, né? Lembrem do vídeo da semana passada. Então, são essas ondas que a gente vai estudar hoje, tá? As ondas reais aqui no mundo real de espaço e de tempo físico. Então, as ondas gráfico-matemáticas, elas representam o movimento de osciladores, como a gente já falou, e as ondas físicas ou progressivas, tá? Que é um nome também comum,
elas propagam energia por meio de osciladores. São compostas por um sistema ou uma sequência de osciladores, como as balinhas ali do vídeo anterior. Por que muitos autores chamam de ondas progressivas? Porque elas progridem no espaço no decorrer do tempo, né? Enquanto o tempo vai passando, elas vão progredindo no espaço, indo de uma posição para outra. Tá? Eu gosto de chamar de ondas físicas porque elas existem no mundo físico. Então, tipos de ondas físicas. As ondas mais comuns para a gente são as ondas mecânicas, em que os osciladores que formam essas ondas são feitos de matéria, são coisas com massa. Tá? Por exemplo, aquela onda que eu coloquei ali atrás no vídeo da semana passada, das balinhas de goma, são balinhas que têm uma massa, né? Tem alguns gramas lá, então são feitas de matéria, e quando esses osciladores estão em um sistema de matéria, eles podem propagar uma onda que a gente chama de mecânica. Um exemplo também bastante comum é o som, né? O som, por exemplo, o som que eu estou produzindo agora com o meu corpo, né? Que vocês estão ouvindo pelo computador, pelo celular, enfim. Esse som é uma oscilação de moléculas, no caso aqui do ar, então moléculas de matéria, em sólidos ou fluidos, né? O som ele existe tanto em sólidos quanto em líquidos e gases. No caso, o nosso sistema de comunicação oral, assim, a boca, o ouvido, enfim, ele tem uma adaptação para ouvir sons nos gases, no caso aqui, no ar, né? Então, quando a gente fala, a gente produz uma oscilação, uma vibração da matéria no ar, e essa matéria vai se propagando de partícula em partícula. Então, por exemplo, quando alguém está conversando, da boca de uma pessoa até o ouvido da outra. As partículas do ar vão vibrando da boca da pessoa até o ouvido da outra, quando uma está falando e a outra está ouvindo, né? Quando a gente grava, por exemplo, eu estou gravando essa aula, eu estou produzindo esse som, ele está vibrando o ar na minha frente até o microfone do computador. O microfone do computador transforma essa oscilação de matéria em uma oscilação elétrica pelo circuito do computador, né? Que aí seria uma onda elétrica. Então são osciladores de matéria também, mas uma matéria que tem uma característica de carga elétrica. Isso é assunto nosso para os próximos bimestres. Tá? Não se preocupem agora. Mas tem partículas que têm massa, tem partículas que têm carga. E quase todas as partículas têm massa e têm carga, né? Então, quando você oscila, quando esses vibradores, esses osciladores são feitos de cargas, você pode ter uma onda elétrica. Um exemplo que eu coloquei aqui, telefonia com fios, né? Quando você usa um telefone com fio, ou mesmo quando eu estou gravando esse som aqui agora, o microfone vibra. O microfone é feito de matéria, de massa, né? Mas ele tem um recipiente elétrico, que ele vibra esse recipiente elétrico e produz uma onda de cargas. Tá? Uma onda de matéria, mas de cargas. Nos fios, na placa, enfim, no circuito. E essa vibração vai transmitindo energia de carga para carga, como uma onda. E essa informação passa de um lugar para outro, né? Tá? Então, dois tipos de ondas feitas de matéria, ou com massas ou com cargas. Você também tem ondas que existem no espaço e no tempo que são feitas de campo e não de matéria. Um exemplo são as ondas eletromagnéticas, que são osciladores de campo elétrico e campo magnético. Tá? Por exemplo, as estações de rádio, né? Quando você sintoniza uma estação de rádio, sei lá, se você vai ouvir a rádio 89, a rádio 89 FM, ela tem uma frequência de sintonia de 89 MHz. E essa sintonia de 89 MHz, lembra dos hertz lá das aulas passadas, é que ela oscila o campo eletromagnético 89 milhões de vezes por segundo, por isso megahertz, né? Mega é 10 a sexta, que é 1 milhão. Então, quando você sintoniza o rádio, você está sintonizando a onda eletromagnética produzida por essa antena. Isso também é assunto para os próximos bimestres. Tá? E um outro exemplo de onda de campo são as ondas gravitacionais, que estão sendo estudadas agora pela física, né?
A gente conseguiu detectar ondas gravitacionais nos últimos 10 anos, então é um assunto novo para a física. Quem tiver interesse aí de ir para a física pode ser um pesquisador das ondas gravitacionais, tá? Que são osciladores de campo gravitacional. Quando você tem algo, por exemplo, um buraco negro, uma estrela se colidindo com outra estrela, ou galáxia com outra galáxia, você tem um campo gravitacional que vibra e produz uma onda gravitacional, tá? Então esses são os tipos de ondas físicas que a gente pode ter. A gente vai focar por enquanto nas ondas mecânicas, que são as que a gente está mais acostumado, e nos bimestres que vem a gente vai estudar as elétricas e as eletromagnéticas, tá? As gravitacionais não, porque ainda está começando o estudo na física, né? Então isso vai ficar para quem for fazer faculdade de física. Exemplos de ondas físicas. Vamos lá entender melhor esses osciladores, tá? Coloquei alguns exemplos, eles estão disponíveis lá na página no Moodle, nos materiais complementares, tá? Então, por exemplo, vamos abrir esse aqui primeiro. Esse eu já usei em outra aula, né? E como que funciona aqui? Eu tenho uma chave inglesa que eu posso oscilar para cima e para baixo, vejam as setinhas, né? E conforme eu oscilo para cima e para baixo, vai vibrar esse oscilador verdinho, essa primeira bola verdinha. Só que essa bola verdinha está ligada com outro oscilador, uma bolinha vermelha, está ligada com outra bolinha vermelha e assim por diante, com umas bolinhas verdes no meio. E cada oscilador, como está ligado com outros osciladores semelhantes, produz uma onda, né? Então se eu faço só uma vibração assim, com o mouse aqui, ó, pronto, só uma. Vocês viram o que acontece, né? Uma vibração que eu faço produz uma onda que propaga no tempo. Ela sai desse lugar do espaço e vem para outro lugar no espaço conforme o tempo passa. Então isso aqui é só um pulso, né? Não é nenhuma onda, é só um pulso de onda, tá? E eu posso fazer algumas variações. Por exemplo, aqui tá travado no final, né? Tá fechado, fixado. Então a onda bate lá e volta, né? O pulso. Ele reflete, tá? As ondas refletem. Se eu deixar o fim solto, ele também pode refletir, mas reflete de uma maneira diferente. Depois a gente vai estudar isso, tá? E se eu deixasse sem fim, por exemplo, se fosse uma corda infinita, não ia refletir, né? A corda ia para o infinito, o pulso vai para o infinito. Agora, o que é interessante aqui? Quando a gente tem uma oscilação desse tipo aqui numa corda, a forma como esse pulso vai seguir adiante depende de algumas coisas. Vocês repararam que quando eu faço um pulso aqui, ele vai diminuindo de amplitude? Né? Por que ele vai diminuindo de amplitude? Porque tem uma resistência, uma inércia da corda, né? Se eu fizesse uma corda sem resistência aqui, ó, uma corda como se fosse sem massa, sem peso nenhum, né? Que não existe, mas se eu fizesse uma corda sem peso nenhum, o pulso ia manter a altitude dele. Deixa eu pôr no automático aqui. Ó, eu pus no oscilador automático. Então, se eu deixo sem resistência nenhuma na corda, ele mantém a amplitude, né? Posso colocar umas réguas aqui, até dá para ver, ó. Se eu coloco essa régua aqui, ou uma linha, deixa eu ver. Essa linha de referência aqui, ó. Tirar as réguas. Se eu coloco essa linha de referência na altura aqui da onda, vou pôr até em câmera lenta, né? Se eu coloco na altura da amplitude da onda, quando não tem resistência na corda, a amplitude se mantém constante, né? Agora, se eu aumento a resistência, se a corda é pesada, né? Quanto mais pesada fica a corda, olha o que acontece com a onda, né? Ela começa aqui numa amplitude máxima, onde está a linha vermelha, mas como ela está uma corda muito... Imagina uma corda grossa, pesada, ela absorve essa energia em forma de calor dentro dela, né? E não propaga tanto assim essa energia em forma de amplitude, né? Se eu colocar muita resistência aqui, piorou, né? Até tirar da câmera lenta, ó, né? Se eu tiro da câmera lenta, é o que acontece quando tem uma corda muito pesada. Deixa a corda com menos resistência, né? Ou com resistência zero, fica assim, né? Tá. Seria o caso mais perfeito. Por exemplo, se a gente produz uma onda sonora, imagina o
o som, né? Eu falei que o som é uma vibração das partículas de ar. Se eu produzo uma onda sonora e você está próximo de mim, você ouve minha voz bem. Se você for a 10 metros de mim, no final no outro cômodo, você já vai ouvir minha voz mais baixa, né? Porque o ar tem uma resistência, tem uma massa, e essa amplitude vai diminuindo. Se você estiver lá do outro lado da rua, ou no outro quarteirão, e eu estiver falando, você não vai ouvir nada, porque a distância é muito grande. O ar vai absorvendo essa energia e vai diminuindo a amplitude sonora, né? O volume, então você não ouve mais, tá? Aqui no caso seria uma situação perfeita sem nenhuma resistência. Se eu aumento um pouquinho a resistência, vai diminuindo a amplitude conforme o tempo, né? Bom, enfim, como a gente está trabalhando com movimento harmônico simples, vamos trabalhar sem resistência, que é o caso mais simples possível, tá? Outra coisa que é importante aqui, dá para vocês verem, é a tensão. Quanto que a corda está esticada, tá? Aqui estaria no máximo, mas se eu deixo a corda mais frouxa, acontece isso aqui, ó. O que está acontecendo nesse momento, né? Eu vou colocar no meio aqui. Vou colocar no meio primeiro. Bom, aqui eu tenho uma corda que está pouco esticada, está no meio. Se eu estico mais a corda, deixo ela com bastante tensão, bem tensionada, se eu aumento a tensão, reparou o que aconteceu? Diminuiu a frequência de oscilação, né? E se eu diminuo a tensão, aumenta a frequência de oscilação dessa corda, né? Tá? Na verdade a gente vai falar sobre comprimento daqui a pouco, né? Não é bem a frequência continua a mesma aqui de 1,5 Hz, tá? Então corrijam isso aí. A gente vai falar sobre comprimento de onda, eu estava evitando falar agora, daqui a pouco a gente vai comentar. Mas reparem que quando tem a tensão bem baixa, a corda está frouxa, a vibração é bem mais curta ao longo do espaço. Quando eu aumento a tensão, a vibração fica mais longa, tá? Isso tem a ver com velocidade, a gente fala daqui a pouquinho. Tá? Mas dá pra ver, né, que a velocidade aqui, a onda fica mais rápida assim, cada oscilação passa mais rápido pela tela, do que assim, que cada oscilação passa mais devagar pela tela, né? Demora para chegar aqui nessa janelinha. Enfim. Outro exemplo de onda em corda é aqui, por exemplo, o cidadão colocou um celular, um novíssimo iPhone 4 dentro de um violão e está filmando as cordas do violão vibrando. Vamos ver. Tá, então deixa eu pausar aqui, opa. Tá vendo aqui onde eu pausei, por exemplo? Essa segunda corda do violão, quando você toca, ela faz esse tipo de onda, né? É claro que é muito rápido, nosso olho não consegue ver, precisa de um celular para ele captar em frames, né? em flechas. Tá? E aí a gente consegue ver essas ondas em cordas, produzindo som. Tá? Mas o som é assunto da próxima semana. Bom, tá aqui os exemplos. Outros exemplos, ondas na água ou no mar. Né? Também quando a gente fala em onda, lembra do mar, né? Então um exemplo aqui, um vídeo de como funcionam as ondas do mar. Cadê aqui? Ó, aqui, por exemplo, as ondas estão passando. Lembra que, nunca esqueçam que a onda é formada por um conjunto de osciladores. Então mesmo aqui no violão, cada pedacinho da corda é um oscilador que sobe e desce. Mas o oscilador não vai para frente e para trás, né? Ele só está subindo e descendo, porque está ligado em outro oscilador, assim como as bolinhas aqui. Tá? Quem está indo para frente aqui é a onda, não os osciladores. Os osciladores continuam presos aqui no primeiro, né? Então se a gente olha aqui na água, o mar, formado por milhões e milhões de partículas de água, quando passa uma onda, cada oscilador, cada partícula de água faz um movimento mais ou menos circular assim, ó. Tá? Então a onda do mar vai passando, mas a água não, os osciladores ficam subindo e descendo, né? Quem está passando é a energia a partir dessa onda física, né? Não os osciladores, eles continuam mais ou menos no mesmo lugar, vibrando, né? Para cima e para baixo. Tá? Bom,
o último exemplo aqui de ondas, também ondas no mar, mas agora a formação de um tsunami ou tsunami, né? Aqui você tem uma representação do oceano e aqui como é que fala? O solo, né? O fundo do oceano, né? Quando você tem um terremoto e forma uma rachadura, você tem uma vibração, uma oscilação nesse pedaço aqui. Então repara, teve um terremoto, desceu um pouco aqui a placa do fundo do oceano, e aí você tem uma oscilação nessa água que estava aqui, que ela passa a descer, só que ela vai voltar à posição de equilíbrio, porque tem água como um fluido, né, em todas as direções. Então não vai ficar um buraco na água aqui, né? A água vai voltar à posição de equilíbrio. Para ela voltar à posição de equilíbrio, ela precisa descer e subir de novo. Então ocorre essa formação. Você vê que aqui atrás já voltou para a posição de equilíbrio, mas você teve uma energia propagada via osciladores, então tudo passa a oscilar e forma isso quando é uma onda gigante, que é o que os japoneses chamam de tsunami, né? Então passa essa onda gigante aqui, enfim, né? O vídeo é longo, depois está o link lá nos materiais complementares. E conforme vai chegando próximo da superfície da praia, né? O que acontece na praia? Diminui a profundidade. Então, se diminui a profundidade, mas tem esse monte de energia, os osciladores vão mudando a tensão e a forma da onda, né? Assim como, lembra aqui desse exemplo. Quando eu mudo a tensão aqui, muda a forma da onda, tá vendo? Mas a energia continua se propagando. Ou quando eu mudo a resistência aqui, se eu coloco uma corda mais grossa, menos grossa, enfim, vai diminuindo, né? No caso ali, o que eu tenho no tsunami? Tenho que mudar a profundidade, então essa onda vai mudando de forma até chegar na superfície e fica com uma forma que aí a onda quebra, enfim, tem outros problemas, né? Bom, tem 1 milhão de problemas no caso do tsunami, né? Tá bom? Então depois vocês vejam o final desse vídeo, quem tiver interesse. Sobre as formas das ondas, eu vou falar no próximo vídeo, tá? Vou interromper aqui que já está longo.